Oi, meus amores! Hoje vamos continuar uma conversa que nós tivemos lá no nosso segundo vídeo, quando a gente mencionou que a primeira pergunta que Kardec tinha feito aos espíritos e colocado no Livro dos Espíritos tinha relação com a ideia de Deus. Ele perguntou o que era Deus. Mencionamos que a resposta dada pelos espíritos era que Deus era a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não existe inteligência maior e não existe nada anterior a Deus. Ao mesmo tempo, mencionamos que para aqueles que tinham dúvidas com relação a será que Deus existe mesmo? Ou do tipo, como é que eu posso ter certeza dessa existência? Eles propuseram um axioma. O que é isso? Eles propuseram uma teoria, e nessa teoria, que a gente já sabe há muito tempo, eles disseram o seguinte: não existe efeito sem causa. Olhem em volta, aquilo que vocês estão vendo que não pode ter sido criado pelo homem, só pode ter sido criado por Deus. Mas eles vão discutir um pouco mais para a gente entender o que é essa questão, né? E numa pergunta, Kardec vira para esses espíritos e tenta entender quais são os atributos de Deus. Ele enumera alguns para saber se esses estão corretos. E os espíritos vão explicando um por um de cada um deles para que a gente entenda a perfeição que existe em Deus. Eles começam falando que Deus é eterno. Isso significa que Deus não teve origem. Porque se Deus tivesse tido origem, alguém teria criado Deus. Se alguém criou Deus, esse alguém seria superior a Deus. Mas Deus não é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, então ele tem que ser eterno. Ele não pode estar sujeito a esse início, da mesma forma em que ele não está sujeito a um fim. Depois eles dizem que Deus é imutável. Imutável não muda nunca. E por que isso é tão importante? Porque se Deus mudasse, as coisas criadas por ele correriam o risco de mudar também. Vai que ele resolveu, por exemplo, que a partir de hoje ele não quer mais que espírito exista? Ou ele resolveu mudar de ideia e fazer com que as plantas não sejam plantas, que elas sejam de borracha? Estou dando exemplos ridículos, eu sei disso. Mas é para a gente entender que da mesma forma que a essência dele não muda, as leis criadas por ele também não mudam. As leis de igualdade, de justiça, de reprodução, de criação, de destruição, todas as leis criadas por Deus, elas permanecem, porque são criadas por um ser imutável. Deus é imaterial. Imaterial significa que ele não tem essa matéria que nós temos, porque a matéria está sujeita a mudanças. A nossa matéria envelhece. Um dia nós vamos estar bem velhinhos e o nosso corpo vai começar a cansar, a se deteriorar. E nós precisaremos deixar essa roupa velha para surgir de outra forma, em outro lugar. Se Deus fosse material, ele sofreria da mesma forma que os nossos corpos. Notaram que eu falei os nossos corpos e não a gente? Mas se ele fosse material, ele, da mesma forma que os nossos corpos, que a natureza, que as coisas que foram criadas materialmente por ele, sofressem as mudanças que a matéria sofre. Por isso Deus é imaterial, eterno, imutável, imaterial. Deus é único, não tem nenhum outro Deus. Ah, Rogéria, mas é aquelas histórias que eles contam lá da antiguidade, onde tinha o Deus trovão, o Deus chuva, o Deus fogo, ou então depois tinha Zeus, tinha Ares, tinha Marte, tinha... Ares e Marte são os mesmos, né? A gente confunde. Mas tinha Zeus, tinha Ares, tinha Afrodite, tinha Poseidon, e nessa época? Na época a gente não tinha o entendimento que a gente tem hoje. Então aquilo que a gente considerava como sendo assustador, o oceano era assustador, a gente transformou ele em um Deus. O trovão era assustador, a gente transformou ele em um Deus. O raio chegava e destruía tudo, naquela época a gente entendia isso como sendo um Deus. Porque a gente não tinha conhecimento de que existe
algo, alguém por trás de tudo isso, criando tudo isso. Deus é um só. Se existisse mais de um Deus, ia virar uma confusão. Lembra nas histórias que a gente ouve falar da Grécia Antiga? Que um Deus brigava com o outro e mandava um castigo para o mundo. Aí o outro Deus, para se vingar daquele que tinha sido castigado, manda um castigo para o outro mundo. Eu gosto mais de tal cidade e eu vou castigar aquela cidade. Não. Deus é o Deus do universo. Não existe o Deus da minha religião, o Deus da sua religião. Existe o Deus do universo, ele é único. Deus é onipotente, todo-poderoso. Não existe nada mais poderoso do que ele. Não existe ninguém que tenha mais força do que ele. Ah, Rogério, mas e aquela história que a gente ouve falar sobre Lúcifer, sobre o anjo decaído, que é o senhor dos infernos? Também é história inventada para explicar coisas que a gente não entende. Existem lugares tristes? Existem. Existem lugares muito dolorosos? Existem. Inclusive depois da morte? Existe. Então isso daí é o inferno. É. E é criado por aquilo que cada um de nós traz dentro da gente. Um dia vamos conversar um pouco melhor sobre isso. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque os espíritos tinham dito também que além de ser eterno, imutável, imaterial, único e onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. Mas não existe ninguém que tenha mais bondade e que tenha mais justiça do que Deus em todo o universo, em tudo aquilo que foi criado. Até porque se existisse, seria melhor do que Deus. Se existisse, seria maior do que Deus. E Deus não teria todas essas qualidades. Ah, Rogério, mas como é que você pode ter certeza de que Deus realmente é tudo isso? Porque se não for assim, não tem como a gente pensar numa estrutura verdadeira do universo. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E é nosso Pai. É assim que a gente deve se relacionar com Ele. Um beijo imenso no coração de vocês e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais.